Luís Mesquita é o convidado do Tricast desta semana. Licenciado em Fisioterapia, treinador e um dos fundadores do Centro de Treinos da PIC. Se queres saber como melhorar a tua performance desportiva, este episódio é ideal para ti. Cobrimos diversos temas como prevenção de lesão, controle de cargas de treino e como gerir equipas multidisciplinares de forma eficaz. Um podcast extremamente informativo, a não perder, com Luís Mesquita. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Tricast. Estamos aqui já para mais um episódio. Estou acompanhado hoje pelo convidado desta semana, que é o Luís Mesquita, licenciado em Fisioterapia, fundador do Centro de Treinos da PIC e fora muitas outras coisas, tens uma vasta experiência a trabalhar com atletas de alto rendimento, seja em modalidades coletivas, seja também com modalidades individuais. Eu tinha aqui como primeira pergunta para começar aqui a conversa o tópico da licenciatura em fisioterapia, porque tu, apesar de seres licenciado em fisioterapia, neste momento não estás diretamente a trabalhar como fisioterapeuta. Ainda assim, e uma das expressões que eu uma vez ouvi e que não posso concordar mais, que é fisioterapia é movimento. Ou seja, o que eu te ia perguntar era se tu sentes que com o trabalho que fazes diariamente com atletas, se sentes que indiretamente também estás a exercer fisioterapia porque estás constantemente a prevenir e até inclusivamente acredito em muitas situações a reintroduzir atletas após lesão e a repô-los novamente em prática. Ora bem, Hugo, antes de responder à tua questão, boa tarde e também cumprimentar aqueles que nos estão a ouvir, agradecer também pelo convite e parabenizar-te aí pelo teu projeto, pelo podcast. Embora eu não esteja muito por dentro daquilo que é o mundo do triatlo, que é aquilo em que o teu podcast se centra mais, embora também nesta questão do treino. Mas tenho um dos meus sócios, um dos fundadores também do The Peak, é o Mário Simões. Ele também pratica triatlo, e portanto o pouco que eu conheço de triatlo também é por intermédio dele, e no momento em que me fizeste o convite também lhe perguntei sobre o teu podcast e o feedback foi muito positivo, portanto também deixar-te já os parabéns. Obrigado. Relativamente aí à tua questão, é verdade, eu sou licenciado em fisioterapia. ehm, tenho experiência a trabalhar como fisioterapeuta em ambiente desportivo, mas efetivamente desde, desde muito cedo que devido à minha formação um pouco internacional que acabei por fazer, eh, e mesmo antes de entrar para a faculdade, o meu objetivo era estar ligado ao mundo do treino de alto rendimento. No entanto, a fisioterapia surgiu como porta de entrada, por acreditar desde o início que me daria algumas valências, ou acima de tudo uma visão um pouco, um pouco diferente. E embora atualmente no meu dia a dia eu esteja mais a fazer a função de coordenador de uma equipa composta por diferentes profissionais de diferentes áreas. Eu sou coordenador de um departamento de saúde e performance num clube de futebol. De facto, eu sinto-me, independentemente de estar a trabalhar mais em contexto de reabilitação com atletas, independentemente de estar a trabalhar com atletas que já tiveram historial clínico e simplesmente estão a dar continuidade ao desenvolvimento das suas capacidades físicas para tentarem permanecer saudáveis, eu sinto-me sempre fisioterapeuta, serei sempre fisioterapeuta, porque, Uhum. porque de facto, tal como tu disseste, a fisioterapia é muito mais do que aquilo que as pessoas normalmente atribuem como sendo uma intervenção mais passiva. E de facto a área cinzenta que existe entre a área da fisioterapia e a área do exercício ou do treino, epá, as duas áreas têm muito mais coisas em comum do que Certo. diferenças, utilizam exatamente os mesmos métodos de intervenção, embora o contexto seja diferente, mas a esmagadora maioria da minha experiência passa muito por trabalhar com atletas
que já têm um largo historial clínico e embora não esteja, ou seja, muitos dos atletas com quem eu trabalhei, a maior parte iniciaram o trabalho comigo durante um processo de reabilitação ou Uhum, imediatamente após e eh, simplesmente deram continuidade a esse processo mais num regime de treino das capacidades físicas, de modo a aumentar rendimento e reduzir risco de lesão. Mas independentemente da área, independentemente da fisioterapia, do treino de alto rendimento, acho que, e uma das minhas filosofias centrais, acaba por ser preparar os atletas para as exigências da sua modalidade. E esse é o objetivo, quer da fisioterapia em ambiente de reabilitação, quer em termos de treino, para fazer a preparação de uma competição. Portanto, as duas áreas são mesmo muito uhum. parecidas. Sim, e até fazes aqui a ponto para a questão que eu tinha a seguir, porque a questão que eu tinha a seguir ainda era aqui no tema das lesões. Por vezes nós atletas acabamos por, muitas vezes, quando temos uma lesão, focamos muito no tratamento da lesão, ou seja, e às vezes pouco na causa. Ou seja, perceber o que é que causou a lesão. Ou seja, eu tenho uma lesão, vou à fisioterapia para tratar, mas também convém perceber porque é que eu tive a lesão. Um, e quando falo disso, sei lá, um número de números de situações que podem causar a lesão, desequilíbrios, o calçado, erros de postura, o que for. Um, e a questão que eu tinha para ti é com a experiência que tens, no que diz respeito a tratar, prevenir lesões, quais é que são os aspectos críticos a ter em conta quando falamos de prevenção de lesão e também após a lesão percebermos e identificarmos o que é que foi a causa da mesma, porque acho que isso acaba por ser um ponto muito principal no que é o evitar que isso volte a aparecer Claro. futuramente. Epá, a lesão é um evento multifatorial, ok? Ou seja, é muito complexo e não pode ser, não é possível, isto é mesmo assim, não é possível isolar variáveis. Até porque eh, na investigação, na literatura, aquilo que se faz normalmente para tentar perceber fatores de eventual associação ou até mesmo de correlação ou, por outro lado, de causalidade, é isolar variáveis. No mundo real isso não acontece. Ou seja, nós, mais do que isolarmos variáveis, as variáveis estão todas integradas e é extremamente difícil, para não dizer impossível, tu lesionaste por causa disto. Não, Uhum. não é possível dizer isso. Não, não é possível. Quem o diz está errado, porque efetivamente a lesão é multifatorial. Depende de fatores, de fatores mecânicos, depende de fatores associados ao estilo de vida, depende muito daquilo que é as cargas a que está sujeito, e por cargas não estou a falar só de carga de treino, estou a falar de carga do dia a dia, estou a falar de stress, estou a falar de, ou seja, há Sim, sim. muita coisa mesmo que influencia a lesão e até mesmo o fator aleatório. Simplesmente podes não ter, pode ter sido algo que tu não conseguias controlar. Ou seja, a lesão não acredito que seja apenas azar, ou não ter lesão não significa que seja apenas sorte, mas efetivamente é algo, existem fatores que nós não conseguimos controlar. E acho que isso é importante deixar já aqui claro, porque e eu sei que muitas vezes é dito, tu lesionaste por causa disto, porque corres da seguinte forma, ou porque fizeste isto. É impossível. É impossível nós Uhum. sabermos qual foi a exata causa da lesão. Aquilo que nós conseguimos é encontrar fatores que eventualmente possam aumentar o risco e que possam estar associados ao aparecimento de determinada condição. Sendo que, daquilo que vou observando e também daquilo que a literatura nos diz, pá, o mais importante de todos, o principal fator é tu teres um historial de lesão. Ou seja, em praticamente todos os estudos, ou em basicamente todos, que tentam encontrar fatores de risco, o primeiro e comum a todos os estudos é o facto de tu já teres tido uma lesão prévia. Uhum. Esse é logo o primeiro. Ou seja, se tu já tiveste, se tens historial de lesão, sei lá, se já fizeste uma ruptura de isquiotibiais, o teu risco de ter uma nova ruptura de isquiotibiais é muito maior do que antes de Muito teres tido a maior. primeira. Isso é claro, claríssimo na literatura. Mas acredito que os dois principais sejam, por um lado, a carga de treino a que o atleta está sujeito,
ou seja, o plano de treino, a maior parte das vezes, a maior parte das lesões que ocorrem são simplesmente erros de carga de treino. Erros de carga de treino não significa que o plano de treino seja mau, simplesmente, provavelmente, o atleta a determinado momento poderia não estar preparado para lidar Uhum. com essa carga ou com esse stress. E o segundo, que está relacionado também com o primeiro, porque influencia diretamente a quantidade de carga que tu consegues tolerar, é o estilo de vida. Ou seja, o sono, a nutrição, a hidratação, o teu próprio bem-estar psicoemocional são fatores fundamentais. E isto tudo antes daquilo que nós consideramos como o calçado, a postura, a própria força. Embora o terceiro patamar que eu considero mais importante, além da questão da carga de treino, do estilo de vida, é a capacidade física. Ou seja, e eu há pouco eu disse que a lesão é multifatorial e é um evento complexo, no entanto, nós não conseguimos resolver problemas complexos tentando o tornar complexo. Conseguimos lidar melhor com problemas complexos tentando, Simplificar. simplificar, mas ao mesmo tempo não achar que é algo demasiado simples. Ou Ok. seja, em inglês normalmente até se diz é simple but not simpler. Ou seja, não estamos a tentar aqui fazer algo menos daquilo que é, mas na verdade tu quando tens uma lesão desportiva, musculoesquelética, ou seja, muscular, ou tendinosa, ou ligamentar, essa lesão ocorre porque o teu corpo foi sujeito a uma determinada força externa que ultrapassou o limiar de tolerância dessas mesmas estruturas. Uhum. Ou seja, nós temos aqui, tu tens uma lesão quando uma força externa ultrapassa a tolerância do teu tendão, ou do teu osso, ou do teu músculo. Como é que nós podemos lidar com isso? Por um lado, podemos aumentar a tolerância. Ou seja, aumentando a capacidade das estruturas, tu aumentas desde logo ou diminuis a probabilidade dessa estrutura entrar em processo de falência. Como é que nós conseguimos fazer isso? Através do treino e do exercício. Outra coisa que influencia a capacidade das estruturas é também a tal questão do estilo de vida. Como é que andas a dormir? Consegues recuperar? O teu estado psicoemocional está equilibrado? Está Uhum. adequado ao teu nível e à tua vida? E por outro lado, ou seja, isto é quase como se, eu gosto de ver isto como o teto e o chão, sendo que a tua capacidade é o teto, o chão é a força à qual tu és, as forças externas às que o teu corpo está exposto. A segunda hipótese é através de conseguirmos controlar o chão. Como é que controlamos o chão? Através de cargas de treino adequadas e também da própria mecânica, ou seja, a direção, o timing com que as forças são aplicadas no teu corpo. E aqui, sem dúvida, que coisas como, por exemplo, a técnica de corrida, a forma como tu apoias o pé no chão, sem dúvida que isso também desempenha um papel. Agora, parece-me é que muitas vezes é hipervalorizado o Certo. papel da mecânica, por um lado, e por outro, é totalmente desvalorizado. E acho que temos que ficar aqui algures no meio. Muitas vezes os atletas lesionam-se e acreditam que a solução é comprarem ou mandarem fazer umas palmilhas, por exemplo, e isso pode não ser, pode não ter relação absolutamente nenhuma. Por outro lado, também existem os outros casos em que desvalorizam por completo aquilo que é a mecânica da atividade, por exemplo, a técnica de corrida, etc. E também não é assim porque a mecânica, quanto mais alto é o nível, quanto mais alta a exigência, mais importante é. Portanto, eu Uhum. acredito que aqui aquilo que tem principal relação aí com a lesão são estes fatores, ou seja, carga de treino, estilo de vida, capacidade física e também a própria mecânica com que tu executas as tarefas. Certo. Mas, por exemplo, quando o atleta depois faz o tratamento da lesão, eu sinto que aquele período após a lesão e o retorno à atividade, obviamente planeado, não se vai retomar a atividade com os treinos absolutamente normais, mas é sempre um período difícil. É um período em que eu sinto que, às vezes, até é um período em que aparecem ou podem aparecer outras lesões em outros locais. Pelo menos eu, por experiência própria, às vezes a defesa da lesão, o inconsciente, o mental de ter tido, sei lá, uma lesão no joelho e vai-me alterar o padrão de corrida. O que é que tu sentes, por exemplo, no retorno à atividade, que são aspectos fundamentais para ter em conta para conseguir curar a lesão
evitar que apareçam outras e retomar a atividade se possível sem problemas e sem limitações depois para a frente. Eu sei que isto vai ser complicado, o que eu vou dizer, sobretudo aqui para a maior parte da malta que nos está a ouvir e mesmo para ti, porque és um atleta de endurance, e eu devo dizer, não, podes não saber isso, mas eu também trabalho com atletas de meio fundo Sim, e sim, com sim, livre sim. experiência a trabalhar com isso. E de facto, na endurance existe uma coisa que é difícil ter calma. Ou seja, é difícil tu perceberes que vai haver momentos em que, ok, se calhar vai haver momentos em que vais ter que deixar de correr, por exemplo, ou vais ter que deixar de fazer o treino da tua modalidade de forma normal, e isso muitas vezes é difícil de aceitar. Vai haver outras vezes em que não tens que deixar de treinar a tua modalidade, mas vais ter que adaptar. E vai haver outras vezes em que podes e deves treinar normalmente. Quando tu vens após um processo de lesão, o fator mais importante de todos, e é aquele que define o sucesso ou insucesso do teu processo de reabilitação, é a forma como tu vais reintegrar a carga de treino. Ou seja, se nós formos simplesmente já me sinto bem, não tenho dor, então significa que eu posso carregar no acelerador, vais-te magoar outra vez, Uhum. provavelmente. Pode até não acontecer, mas a probabilidade aumenta exponencialmente. Portanto, aqui o principal é ter a noção de que as cargas de treino têm que ser adaptadas. E quando tu passas por um processo de lesão em que tiveste um período de ausência ou um período adaptado de carga de treino, é preciso ter em consideração de que não vai ser de um momento para o outro que tu vais poder fazer tudo aquilo que fazias antes de te teres lesionado. Até porque Claro, tu podes ter-te lesionado em primeira instância porque aquilo que tu fazias não era adequado. E um dos grandes problemas, claro. por exemplo, eu não tenho experiência a trabalhar com malta de triatlo ou de ciclismo ou da parte da natação, mas tenho experiência a trabalhar com malta da corrida. Uhum. E creio que provavelmente, não sei se acontece o mesmo que acontece na corrida, mas uma das coisas que eu observo mais em termos de treino, que é dos principais erros, é os atletas, os treinos fáceis, que são a esmagadora maioria, os atletas correm demasiado rápido. Ou seja, aquilo que é suposto ser um treino a rolar, de zona 1, zona 2, isto num modelo de 5 zonas, por exemplo, Uhum. eh, não é assim tão fácil. E os atletas não têm a percepção disso, e muitas vezes são eles próprios que fazem a sabotagem do seu próprio plano de treino, porque no plano de treino está planeado ser um treino Isso fácil. normalmente é um, pelo menos a experiência que eu tenho de malta do triatlo, é um erro mais do atleta de pelotão, o atleta de age group, de amador. Acho que entre a elite ainda, eu acho que no atletismo há mais tendência a eles abusarem até que no triatlo. Isto que eu te estou a dizer, este No erro, atletismo, acontece ao mais alto nível, ok? Nível olímpico. claro, Tens claro. muitos atletas, e Sim, normalmente sim, não, mas isso existe, e em todas as modalidades existe sempre. Normalmente eu observo isto: atletas que estão sempre naquele ciclo vicioso de lesionam-se, voltam e lesionam-se e andam nisto anos, meses, anos a fio. Sim, Normalmente eu associo duas coisas. Primeira, principal, correm demasiado rápido nos dias fáceis. Isto é desde, ou seja, os treinos fáceis não são assim tão fáceis e eles não têm a não percepção conseguem disso. Porquê? recuperar. Porque centram-se demasiado em ritmos que se calhar em determinada fase, quando estão em pico de forma, conseguem fazê-lo efetivamente de forma fácil, mas ou comparam-se com outros e efetivamente correm demasiado rápido quando é suposto ser fácil. E Uhum. sobretudo, quando és alguém que está a preparar, por exemplo, uma maratona e estás a fazer 210, 220 quilómetros semanais, se os teus treinos fáceis, que são para aí 80% no Sim, modelo polarizado, se tu corres demasiado rápido, provavelmente a coisa não vai correr bem. E o segundo, sobretudo, embora também aconteça em atletas do sexo masculino, mas sobretudo em mulheres, aquilo que eu observo associado a este ponto que eu acabei de dizer é também a questão nutricional, sobretudo a baixa ingestão de hidratos de carbono. Ou seja, correm demasiado rápido os treinos fáceis, associado a uma baixa ingestão de hidratos de carbono, e quando eu falo baixa ingestão de hidratos de carbono, eu estou mesmo a falar para aí 2 gramas por quilo de peso, o que é demasiado baixo. Ok? Tens atletas, nível olímpico, que fazem habitualmente 2, 3 gramas por quilo de peso de ingestão de hidratos de carbono. O que é claramente insuficiente para render,
Ou seja, nós já sabemos isto, que do ponto de vista de rendimento é, não é possível ter bom rendimento com isto, Sim. mas também nos esquecemos um bocadinho é do risco de lesão. É que o teu risco de lesão encontra-se muito mais Yeah. aumentado se, por exemplo, não tiveres uma ingestão de hidratos de carbono adequada. Por isso, estes são os principais erros que eu normalmente observo associado à lesão, que são logo a primeira coisa que tu tens que mudar. Antes de pensares em como é que eu estou a meter o pé no chão, será que a minha postura está boa? Porque estes são chamadas big rocks. Se tu não consegues ter isto maximizado, tudo o resto vai ser tipo uma gota no meio do oceano. Claro. E eu sei que eu estou aqui sempre a tocar nos mesmos pontos, mas a realidade é que estes são aqueles que normalmente a malta se esquece e estão mais preocupados com as palmilhas e com a E são crioterapia. aqueles aspectos que são relativamente mais fáceis de resolver, não é? Teoricamente, na Teoricamente. prática, na prática Não são um custa. bocadinho mais difíceis. Não custa Não é? tanto. Porque é muito mais fácil tu pedires a alguém, olha, vamos fazer aí um trabalho postural, ou vamos meter aqui umas palmilhas. Esses aí não exigem mudança e Mudança. adaptação. Tu quando te dizem assim, é pá, vai haver um momento em que tu estás habituado a rolar, supostamente a rolar a 4 minutos por quilómetro, e alguém te vai dizer assim, oh, amigo, isso 4 minutos por quilómetro para ti não é rolar. Para o Kipchoge pode ser, para ti não é. Para ti, tu a rolar tens que andar a 4,50. E tu aceitares isto é um processo que não é assim tão fácil, embora Yeah. pareça fácil. Não é? Sim, E sim, sim, sim. essas são as coisas que normalmente eu observo que os atletas cometem mais erros, é mesmo na carga de treino. Acho que a malta, nesse aspecto, e não estou a falar só, eu estou a falar do nível elite, quanto mais no nível amador. E eu não tenho experiência a trabalhar com amadores, sei Ainda é aqui, mais. Muito mais, sim. claro, não Sim. tenho a mínima dúvida que seja, não tenho a mínima dúvida. Se os profissionais fazem Até isto, porque depois não, aí, enquanto o elite pode abusar um bocadinho, mas descansa mais, o desgrupo depois não descansa e não tem o estilo de vida tão profissional e acaba por pagar mais facilmente, vai pagar a fatura do que um profissional. Claro, depois também não faz o volume de quilometragem que faz um profissional e se calhar depois acaba por se aguentar às vezes, por também não treinar em volumes de 200 quilómetros, como estás a dizer, em caso de. estás menos exposto ao risco. Claro. Claro. Mas depois aumentassem a carga É era isso, não tens direitinho tolerância. que iam. Não tens tolerância. Ahm, eu, eu ainda tinha mais uma questão quando estavas aqui a falar. Ahm, e começaste a falar de nutrição e começaste a falar de outros tópicos, e aqui abrindo se calhar até ao que é, não fugindo aqui do tema da lesão e de mais à performance em si dos atletas. Uhum. Temos imensas áreas a considerar e aqui já falámos de inúmeras coisas, inúmeros fatores, inúmeras coisas que temos de considerar. E se pegarmos no exemplo do triatlo, temos três modalidades, uma modalidade complexa. Um, é sempre difícil para nós atletas, percebermos o que é o caminho para melhorar em termos de gerais, porque toda a gente procura aumentar a performance, mas às Uhum. vezes não se sabe bem o caminho para o fazer. E muitas vezes o que acontece, o que eu vejo, é a tentar melhorar uma coisa, descuidamos outra e a coisa acaba por, em termos gerais, não progredir. E hoje em dia, se formos a ver, podemos ter uma equipa com orçamento infinito para triatlo, poderia ter 20 profissionais ou 30 de áreas diferentes, e mesmo assim tendo sempre a necessidade às vezes de procurar mais e mais, mas a questão é, não só é impossível, para o contexto que é existir isso, como também, a meu ver, às vezes é demasiada coisa para a nossa cabeça termos de pensar em nutricionista, psicólogo, treinador de natação, treinador de ciclismo, preparador Uhum. físico. É difícil, é demasiada informação. Hum, como é que tu sentes que, obviamente que isto é sempre genérico para várias modalidades, mas acredito que tenha alguns pontos em comum para o que é o atleta melhorar o estado em que está. Uhum. O que é que nos devemos focar? Como é que deve ser esse processo? Devemos procurar um pouco de tudo o que é especialistas, ou será melhor às vezes focarmos em menos pessoas, mas termos uma opinião, se calhar, mesmo que não seja a melhor de todas, que seja só aquela e seguimos esse caminho,
do que estar a ouvir uma pessoa a dizer uma coisa, uma pessoa a dizer outra, e ao fundo fica confuso. E o triatlo tendo estas três modalidades, mais o ginásio, mais a nutrição, acho que sinto isso, sinto muita informação às vezes para perceber o caminho de evolução. E esse aspecto que tu tocas é talvez o maior problema existente atualmente no desporto. Nem vou falar específico de nenhuma modalidade, mas mesmo no desporto. Porquê? Tens cada vez mais áreas de especialidade. Dentro de cada área de especialidade tens subespecialidades. Uhum, E no final o atleta é apenas um. eh, e quanto mais peças tu adicionas a um puzzle, mais complexo uhum, ele fica. E isso que tu referes é inteiramente verdade, quer do ponto de vista de rendimento, quer, por exemplo, também do ponto de vista da lesão. Na lesão, é pá, tu lesionas-te e se calhar vais consultar um médico, depois vais a um podologista, depois vais a um fisioterapeuta, e dentro dos fisioterapeutas, se calhar vais a um que exato. Um diz é uma mais para a coisa, tua outro diz outra. postura, e vais a outro que é mais não sei o quê, e vais. Epá, e no final tu ficas ainda mais confuso do que aquilo que tu estavas no início. E isso é inteiramente verdade, é um dos grandes problemas. E coloca-se aquela questão do será melhor lidar mais com alguém que é mais generalista ou lidar com um conjunto de especialistas? E a minha Uhum, resposta é necessário ter um cabecilha para isso tudo. Ou seja, um, os atletas em si, ou mesmo que estejamos a falar de uma equipa de profissionais, é necessário ter uma pessoa que seja o responsável pelo processo. Ou seja, alguém que, e aqui fazendo uma analogia quase para a parte musical, alguém que seja o maestro o da orquestra. maestro. Uhum, Ou seja, tu tens vários instrumentos, o maestro coordena todos os instrumentos, não é o melhor do mundo a tocar nenhum instrumento em específico, mas é muito bom a entender as dinâmicas dos diferentes instrumentos e de que forma é que eles podem ser integrados. E eu sinto que muitas vezes os atletas não têm essa pessoa, né? Ou seja, muitos atletas têm um treinador, mas muitas vezes o treinador pode não ser uma pessoa que é responsável pelo processo todo, e o atleta fica perdido e depois acaba por tomar decisões. Com a melhor das vontades, ou seja, o objetivo dele é, se estiver lesionado, é tentar recuperar o melhor possível e o mais rápido possível, e se não estiver lesionado, o objetivo é adicionar o que é que eu posso fazer para conseguir ter melhor rendimento. Mas na verdade é que não havendo uma pessoa que consiga entender os diferentes instrumentos, essa adição de mais profissionais ao processo pode ser contraproducente. Portanto, a minha primeira aposta nesse caso seria ter uma pessoa que fosse efetivamente responsável por todo o processo, e aqui no caso do triatlo, creio que, tal como acontece no atletismo, se calhar a melhor pessoa para o fazer será o treinador. Agora, do ponto de vista do treinador, o que é realmente importante é entender sobre várias áreas. Ou seja, não necessita de ser alguém que é ultra especializado em cada uma das áreas, mas precisa ter um conhecimento bastante generalista para, por um lado, conseguir comunicar com os diferentes profissionais que vão trabalhar com o atleta e, por outro, também saber selecioná-los. Ou seja, o uhum, treinador tem que ser capaz de integrar, por exemplo, o nutricionista, e adequar o trabalho do nutricionista ao plano de treino e de claro. competição, tem que tem que também integrar o fisioterapeuta dentro do processo Para a de integração do treino. treino, Tem que integrar se existe um preparador físico mais responsável, por exemplo, na questão do triatlo, responsável pelo desenvolvimento da força, tem que estar inserido dentro claro. do processo, porque um conjunto de partes, por muito boas que elas sejam, de forma Não isolada, funciona, não se funciona. não estiverem interligadas, não vão Sim. funcionar e podem mesmo virar-se contra o atleta. E Sim, isto, sim, sim. sim, diz, força. Porque, então no triatlo, se nós pensar, não é muito normal, é pá. No meu caso, por exemplo, eu tenho um treinador para ginásio, bicicleta e corrida, e tenho depois o treino com a equipa e faço o treino de natação. Uhum. Um, e mesmo isso exige uma coordenação. Agora, pensando no que era um atleta ter um treinador para as três modalidades diferentes e depois um preparador físico para o ginásio,
e nenhum falar com ninguém, aquilo tem, podem Vai dar ser asneira. o melhor treinador de natação, o melhor do ciclismo e o melhor do mundo, não vai funcionar. Porque o treino que eu faço de natação de manhã implica o treino que eu faço à tarde. Ah, E isso e acontece exatamente da mesma forma, por exemplo, tal como nós começamos a conversa, quando a malta está lesionada, acontece exatamente o mesmo quando não existe comunicação entre um médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo. É essencial todas as áreas comunicarem e estarem interligadas entre si. Não sim. podemos trabalhar em caixinhas isoladas. Isso não Uhum. funciona. E quanto mais áreas de especialidade vierem com menos com o mesmo tipo de comunicação, mais problemas vamos ter. Sim. Mais do que resolver mais problemas, só vamos criar mais problemas. Portanto, é mesmo muito importante esta questão de estar tudo integrado, de modo a que as diferentes áreas consigam ajudar em vez de adicionar ruído. E esse é, sem dúvida alguma, o principal problema que eu observo ao nível do desporto nas mais diferentes modalidades, e dando aqui o exemplo, é esse o meu papel dentro do clube de No futebol onde clube. eu trabalho. Ou seja, o meu papel, eu não tenho nenhuma função eh, dita específica do ponto de vista da intervenção. É Ok. óbvio que acabo por auxiliar mais durante o processo de reabilitação também os fisioterapeutas e o próprio preparador físico na construção daquilo que vai ser o treino, porque são as minhas áreas de especialidade, mas a Sim. minha função principal, no fundo, é meter a malta toda a comunicar e termos Uhum. um plano integrado e comum, e acho que isso é mesmo muito importante, quer no que diz respeito ao treino, quer no que diz respeito à reabilitação. Sim, e isso, portanto, no fundo, o papel que tu tens aí no clube é um papel crítico. E nas modalidades individuais, se calhar sentes que carece um bocadinho aí, porque o atleta é que normalmente faz a ligação de todos, pelo menos nas Pá, modalidades que eu sim, estou mais, às vezes o atleta é que tem de fazer o papel que, por exemplo, tu fazes no clube, entre sim. falar com o treinador do que é que o fisioterapeuta me disse ou que o nutricionista me disse, que não há uma estrutura de, ok, o clube de triatlo tem fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, isso não existe, existe. Por exemplo, no meu caso que estou no alto rendimento, posso ter acesso à fisioterapia do centro de alto rendimento, mas que não é incorporada no treino que eu tenho com os meus treinadores, que são à parte, percebes? É diferente. Mas sabes que aquilo que observo, por exemplo, numa modalidade como o atletismo, tendo já alguma experiência no atletismo, não só aqui em Portugal, mas também na China, Hum. e tive a oportunidade de trabalhar e de conviver diariamente com pessoas que o fazem de forma exímia, é o próprio treinador, por necessidade, uma vez que agora, sobretudo atletas de alto nível, têm acesso a equipas, a todo o tipo de profissionais. No entanto, o treinador de atletismo, por necessidade, sobretudo os melhores treinadores, aqueles mesmo de alto nível, por necessidade acabaram por aprofundar o seu conhecimento em múltiplas áreas e conseguem ser quase tipo canivete suíço para o atleta. Isto acontece muito, por exemplo, no atletismo, alguns treinadores americanos e canadianos que conheço, que são generalistas, mas o seu nível de conhecimento é tão profundo que é como se fossem especialistas de múltiplas áreas, mesmo, Uhum. muito, muito aprofundado. E mesmo aqui em Portugal, alguns dos melhores treinadores de atletismo que eu conheço, pá, e posso destacar aqui dois ou três, como o Paulo Reis, que é treinador da Oriol Dongmo no lançamento do peso, o José Uba, do treinador da Patrícia Mamona, e por exemplo, o Rui Norte, que é treinador do Loreno Basolo, e entre outros nas provas de velocidade, são treinadores que têm um conjunto de pessoas à volta dos seus atletas, mas que são eles que coordenam o processo, ou seja, eles Uhum. estão por dentro de tudo aquilo que é feito por parte do atleta, e são eles que tomam a iniciativa de o fazer. Ok. Ou seja, em reuniões com os diferentes intervenientes, com os fisioterapeutas, com os preparadores físicos, todos em conjunto, porque isso é mesmo decisivo. Porque se for Sim, sim. simplesmente, pronto, olha, tu precisas agora de aumentar a força, vou-te mandar ali para aquele ginásio. Agora tu precisas Sim. melhorar a competição, vou-te mandar ali para o nutricionista. Esquece. Não Até porque funciona. há coisas que o treinador identifica, por exemplo, eu estou a ver que na forma de correr dele, ou quando ele está cansado, começa a fazer este movimento, que se calhar pode comunicar com o preparador físico do género, ele tem de fazer um reforço específico para esta. Sim, Não sem sei, dúvida. estou aqui a Sim, sim, inventar, sim. mas acredito que isto seja possível, seja Rui, irmos a este isto, ponto de. e até podemos incluir aí, por exemplo, o psicólogo.
O sim. psicólogo, o feedback, toda a história que o psicólogo vai ter acesso se trabalhar completamente de forma individual e isolada com o atleta, só vai ouvir um lado da história. Ou seja, só vai ouvir aquilo que são os problemas do atleta. No entanto, o feedback do treinador e das pessoas que trabalham à volta é super importante, pois se Uhum. calhar vão ser identificados determinados erros ou determinadas coisas que acontecem em ambiente de treino, pois passam todos os dias com o atleta várias horas, e que o psicólogo estando inserido dentro do treino é fundamental também para entender de que forma é que pode ajudar o atleta. Portanto, Certo, isto vai a todas as áreas, não é só na questão certo. do treino ou da nutrição, estamos a falar da psicologia, da Sim, fisioterapia, é sim. super importante todos estarem dentro da mesma página. Agora, é preciso haver um líder do processo, e aí parece-me que neste contexto das modalidades, tipo do atletismo, mesmo do triatlo, faz sentido que seja o treinador principal. E depois tu até podes ter um treinador de natação, até podes ter um treinador de ciclismo, até podes ter um treinador de corrida, mas tem que haver uma Alguém a pessoa. ligar tudo, claro. É isso. Isso é fundamental, porque se não houver isso, a probabilidade de correr mal aumenta. Sim, mas olha, foi um tópico interessante e no fundo é quase de percebermos que todas as áreas são importantes, mas que o mais importante é todas elas estarem ligadas Sem dúvida. para o processo funcionar. Não vale a pena isolar, é preciso tentar incorporar de maneira a que todas estejam ali incorporadas e o ideal seria termos todos no processo de treino, inclusivamente o psicólogo lá no treino, e isso, claro, em Mas, contextos mas como mesmo que o modalidades psicólogo não individuais é esteja difícil, mas Mas mesmo que o psicólogo não esteja no treino diariamente, pois isso é utópico na maior parte dos contextos, o facto de haver uma pessoa que liga todo o processo vai ser a pessoa que vai colocar o psicólogo sim, dentro daquilo que acontece no sim, treino. sim, sim. E certamente tu conheces alguns casos, eu conheço alguns, de é muito melhor tu teres um processo que esteja todo integrado, que não seja tão complexo, que não tenha tantas, percebes, que não seja tão fancy, que não Sim, haja tanta, um processo que não haja tanta tecnologia, nem tem sim, coisas sim, tão XPTO, mas faz sentido de início ao sim, fim. sim, sim. Do que teres algo que é extremamente complexo, parece que tem acesso a tudo, a todas as tecnologias, a todos os métodos mais revolucionadores e tudo, é só que no final ninguém Parece se não, yeah, epá, e não vai funcionar. Por é isso, muita aqui, informação. sem dúvida alguma, que as áreas de especialidade são muito importantes, mas tem que ser na presença de um esqueleto principal muito robusto, isso sem dúvida. Uhum. Fugindo aqui e alterando aqui meio que de radicalmente aqui o tema, hum, gostava agora de ir um bocadinho ao que é o treino e preparação de atletas e aqui se calhar ir mais ao trabalho que fazes, por exemplo, no The Peak e com os atletas individualmente de várias modalidades, por exemplo, o trabalho que tenho acompanhado com Mariana Machado, que tens feito. O que é que tu achas muito importante, ou seja, os fundamentals do que é um programa de treino complementar à modalidade de um atleta? Estamos a falar de um atleta, podemos até pegar no exemplo do triatlo, um, e o triatlo tem especificidade, porque tem três modalidades diferentes, mas primeiro perceber o que é o treino que no fundo é comum a todos os atletas. Acredito que exista básicos que quase todos os atletas têm de fazer, e depois o que é importante olhar à especificidade da modalidade e incorporar também no programa de treino. Neste caso, que seria o trabalho de força, o reforço muscular, mobilidade, tudo o que é externo toda a gente chama treino de força, mas eu acho que depois é difícil denominar um nome certo, mas treino de força, reforço muscular, mobilidade, core, tudo o que pode ser trabalho complementar. Pá, nós e essa palavra que tu utilizaste agora, complementar, é chave. Ou seja, o objetivo do treino de preparação física, onde está incluído o treino de força, e no fundo o treino de força é em tudo que nós fazemos, nós estamos a treinar alguma manifestação da força, inclusive quando estás a andar de bicicleta, estás a treinar eh, provavelmente mais endurance muscular, Força resistente, sim. ou resistência à potência, ou dependendo do que estiveres a fazer. Tipo de trabalho, sim. Mas normalmente assumimos como sendo, por exemplo, dentro de um ginásio. E então o objetivo daquilo que nós fazemos no ginásio é complementar aquilo que acontece na modalidade. Ou seja, a primeira coisa que temos que olhar é quais são as necessidades e as exigências
da modalidade. Isto, por norma, já é algo complexo. Quando juntas três modalidades numa só, ainda mais complexo fica. Opa, Sim, e sem dúvida alguma que o triatlo. Eu faço aqui um bocadinho a ponte para duas modalidades. No mundo do atletismo, para as provas combinadas, ou seja, acaba por ser, os atletas têm que ser bons em tudo. É óbvio que vão ser melhores numas coisas do que noutras, tal como no triatlo tens malta que é melhor na natação na do que no, natação, claro. na bike ou, no, ou a correr. Nas provas combinadas também acontece isso, e também, se calhar, aqui passando para os esportes de combate, também no MMA, também acaba por ser um bocado isso. Portanto, isso já é extremamente complexo, mas em primeira instância passa por tentar perceber quais são as exigências e necessidades da modalidade, e depois perceber o que é que dentro do treino da modalidade não estamos em que aspectos é que não estamos a conseguir tocar, para conseguir complementá-los num contexto que nunca vai ser específico, ou seja, nós Sim. nunca vamos conseguir fazer nada no ginásio que seja específico, porque treino específico é o treino da modalidade. Conseguimos sim fazer coisas dentro do ginásio que acabam por ser um bocado mais relevantes, que possam ter um pouco de maior transferência para aquilo que vai ser o rendimento em prova, mas no fundo nós não queremos andar a ser redundantes. Aquilo que acontece muitas vezes por confusão deste tal conceito da especificidade é que os atletas, sobretudo mais das provas de resistência ou de endurance, vão para o ginásio, por exemplo, fazer séries com mais repetições, com menos carga, porque teoricamente o tipo de, ou uma das manifestações que precisam na sua modalidade é, por exemplo, força resistente, então eu vou para o ginásio para trabalhar isso. É só que isso acaba por ser tu Contraproducente. trabalhares algo que já passas horas por Exato, semana a fazer, e vais para um exatamente. ginásio fazê-lo de forma menos específica do que aquilo que fazes já na tua modalidade. Portanto, Uhum. acaba por ser um pouco redundante e acabas por não colher grandes frutos de tentar ser específico no ginásio. Sim. Então, nós devemos é complementar. E normalmente o que é que está em falha, e é normal, porque o treino da modalidade tenta ser o mais específico possível, embora em determinados momentos da época seja mais geral e mais próximo do período competitivo é mais específico. Mas, por exemplo, nas provas de endurance, aquilo que falta muito é um estímulo neuromuscular elevado. A que é que eu me refiro? Epá, é de pensarmos em coisas cujo objetivo é tentar alcançar o output máximo, ou seja, tentar saltar o máximo, tentar, ou seja, tu queres dar ali um choque no teu sistema para Uhum. que ele consiga aumentar o seu potencial máximo. Portanto, Claro, estamos a falar de coisas como ter aquilo que nós chamamos de adaptações neurais, fazer com que o teu sistema nervoso consiga mandar mais informação para os músculos. Portanto, no fundo, aquilo que nós podemos fazer dentro do ginásio, se calhar vai um bocadinho ao oposto daquilo que é o treino claro. da modalidade. Até e aqui corrige-me se eu estiver errado, mas um atleta de endurance vai Uhum. sempre procurar ganhos de força via de adaptações neurais, nunca hipertróficas. É muito. Isto acontece desde logo, e tu sabes bem disso, sendo atleta de endurance, é extremamente difícil, mesmo que um Difícil. atleta queira, ganhar Cara, muita sim. massa muscular. Sim, Não é? sim. Pá, não é fácil. Não é, é quase Eu impossível. no outro dia, por acaso, estava ainda ontem na pista com o meu treinador, eu estava lá, pá, e ele disse-me que aquele sprinter do Sporting, que é camaronês, o Esseme, Certo. que ganhou a Diamond League, ele disse que ele não fazia ginásio até há pouco tempo. E eu olhei para ele e pensei, pá, estou aqui eu a fazer ginásio Para já, assim e olha, está para já os ali. atletas, claro, os atletas da endurance são, isto é logo seleção natural, não é? Sim, Tu para as sim, sim. provas mais de força explosiva vais ter malta que tenha maior quantidade de fibras, tipo fibras rápidas, e para as Sim. provas de endurance Quanto vais mais mais. ao alto rendimento chega, mais quase os É seleção atletas por natural. seleção natural estão lá, não é? Ou Não vai seja, se haver um. tu Pronto. tiveres fibras muito explosivas numa modalidade de endurance, Eu epá, não não. É vais ser estranho. alto Não nível vai ser porque vais top. acabar por ser Uhum. eliminado pelo caminho. Sim. Portanto, só isso já impede que tenhas grandes ganhos de massa muscular. E sem dúvida que eh, o tipo de trabalho que tens de fazer no ginásio não é dirigido a tentar aumentar a massa muscular. Sem Uhum. dúvida que aumentando a massa muscular, tu aumentas o potencial, porque aumentas o tamanho do motor, aumentas o potencial para conseguir produzir mais força. Mas aqui o nosso objetivo, sobretudo neste tipo de provas, é aumentar a tua capacidade de produzir força
em Mantendo relação a ao minha teu próprio peso composição, claro. corporal. O objetivo é otimizar a composição corporal, espremer ao máximo. E isso consegue-se muito através do trabalho com nutricionista, reduzindo, por exemplo, os níveis a percentagem de massa gorda. E depois nós queremos é pegar naquilo que tu tens, no motor que tu tens e tentar espremê-lo ao máximo. E para isso não vamos andar a treinar primeiro, desde logo, com grandes volumes de treino. O volume de treino é a principal driver, a tensão mecânica é o principal driver da hipertrofia e teres elevados volumes de treino é importantíssimo. Epá, nós não vamos para o ginásio com um atleta de endurance treinar com grandes volumes de treino, isso não faz Uhum. sentido. E é por isso que muitas vezes, uma vez que os atletas quando vão ao ginásio tendem a fazer séries mais longas, com mais repetições, desistem, fogem do ginásio. Porquê? Porque as pernas já estão tão cansadas que Sim. ir para o ginásio para descansar mais, epá, Sa- não, Sabes o não que é que foi. eu acho? Primeiro, é mais fácil para um atleta de endurance, é mais fácil fazer mais repetições com menos carga, não é? Ou pelo menos Claro, vão se sentir mais confortáveis a fazê-lo porque, ok, esta carga eu sei que consigo fazer o movimento sem certo. problemas. E depois acho que é aquela mentalidade de como estamos muito habituados a volume, é meio estranho às vezes tu chegares, preparares o exercício e fazeres dois agachamentos e já está. E é E, isso. e o facto de ser séries mais longas parece que vai ter mais Estás a relação com trabalhar a tua mais, não é? modalidade, né? Mas é o que tu E vai estás a ter mais. dizer. No fundo, estás a fazer um trabalho que te vai deixar um amasso para o dia seguinte de treino maior e não vai produzir o efeito que é suposto. Não, porque não é específico, não é suficientemente específico para ter grandes ganhos. Então é aquilo que nós fazemos e há várias formas de nós conseguirmos então ter essas adaptações neurais. Tu podes trabalhar com cargas mais pesadas, podes trabalhar com cargas que não sejam assim tão pesadas, mas em que vais ter uma intenção máxima de mover aquele peso, mesmo que seja leve, o mais rápido possível. Uhum, E a terceira opção, que não é de todo indicada, mesmo aqui para atletas da endurance, é, por exemplo, levar as séries até à fadiga ou até à falha. Portanto, resta-nos aqui duas: as cargas elevadas e o mover com intenção máxima. Da minha experiência a trabalhar com esta malta mais de meio fundo e fundo, em períodos gerais de preparação, ou seja, longe do período competitivo, uhum, eu preocupo-me em tentar ter adaptações morfológicas ou estruturais através da utilização de maiores amplitudes. Porquê? Porque nessa fase da época ainda não é super importante e os volumes também não vão estar assim tão altos quanto isso. Não é super importante estar a render naquele momento. E então acabo por fazer algo, por exemplo, posso incluir, sei lá, agachamentos, coisas que tenham um pouco mais de amplitude, que uhum, tenham um ênfase um pouco mais concêntrico. Muitas vezes também trabalho mais, tentar desenvolver a parte excêntrica, que é algo que normalmente acaba por ter maior fadiga periférica e interfere mais com os treinos da modalidade. Mas a partir do momento em que começamos a aproximar-nos do período competitivo, por exemplo, os atletas com quem eu trabalho, do meio fundo e fundo, eh, pá, nós não fazemos aquilo que é o trabalho mais tradicional de ginásio, de agachamentos ou de, estás a ver, com grandes amplitudes. uhum, Aquilo que nós nos centramos são em ações muito intensas, mas em amplitudes específicas. E, por exemplo, aqui no caso do triatlo, tu tens uma diferença em relação a apenas a quem corre. Tu, quando corres, tu produzes força em pouca flexão do joelho, da coxa e do tornozelo, porque estás numa amplitude diferente. Quando estás na bike, na tu produzes natação mais já. força quando estás em flexão. E aí então obriga-te a ter uma maior versatilidade naquilo que é o treino, por exemplo, no que diz respeito às amplitudes articulares. Mas, por exemplo, e dando aqui o exemplo da Mariana, nós, a partir do momento em que começamos a entrar na preparação específica, nós não vamos estar a fazer os tais agachamentos com a amplitude completa. Começamos a apostar muito mais, por exemplo, em isométricos de alta intensidade, em Polimetria. biométrico, que é fundamental para a economia da corrida, que são Uhum, coisas que se calhar não se toca tanto no treino, no por exemplo, início. neste caso de corrida, embora seja fundamental mesmo para um atleta de meio fundo e fundo fazer treino de velocidade, e quando falamos de treino de Sim, velocidade, não é andar a fazer séries de 200 metros com um minuto de sim, descanso, sim, sim, sim. São falar retas, de são 10 treino de segundos, 8 velocidade a segundos. sério.
sim, sim. Estamos a falar de treino de velocidade com descanso completo, é muito importante, mas o treino pliométrico aqui também é super importante no aumento da economia de corrida, que nós sabemos que para as provas de longa duração é o fator diferenciador. Portanto, a partir do momento em que começamos a entrar em períodos que há mais volume de corrida, em que os ritmos são mais específicos, aí tudo aquilo que é no ginásio que pode deixar marca para o dia seguinte ou que vai interferir com o treino da modalidade, isso é excluído e nós centramos exatamente naquelas coisas que são mais rápidas no chão, ou seja, pliometria. A pliometria nós treinamos o ano todo, mas quando estamos mais próximos do período competitivo, a pliometria vai ser mais específica para os tempos que tu tens na modalidade para produzir força. E eu aqui falo da pliometria, mas, por exemplo, na natação, a pliometria do membro inferior, ou seja, o ciclo de alongamento e encurtamento do membro inferior, não é assim tão importante. Não é um indicador-chave para o Acredito que rendimento da seja mais modalidade. para as partidas e para as viragens. Mas aí não tanto do ponto de vista da força reativa, mas mais da força explosiva. Sim. Ou seja, o tempo que tu tens, epá, não sei aqui ao certo, mas acredito que o tempo que tu tens na viragem seja para aí na ordem dos 400 milissegundos, para aí 500 milissegundos. Quando eu falo de força reativa, pá, quando estás a correr numa prova, numa maratona, estás a 170 milissegundos no chão, 160. Percebes? Ou seja, aí utilizamos muito mais o tendão, enquanto que na natação e mesmo no ciclismo Já é acaba por o diferente. tendão não ter uma preponderância tão grande, acaba por ser mais propulsivo, mais força muscular, mas força rápida. E Sim. então isso tem que ser treinado no ginásio. Portanto, tudo o que sejam saltos, arremessos, toda esta componente, que normalmente é mais associada a desportos de velocidade ou de explosão, é muito importante treiná-la também para desportos de endurance. Ou seja, aquilo que eu costumo dizer aos atletas de meio fundo e de fundo é o treino de força desses mesmos atletas tem que ser mais parecido com um de um velocista do que propriamente com um de um atleta de endurance. Percebes? Porque Uhum. aquilo que nós queremos desenvolver e que vai ter impacto na economia da corrida são essas mesmas, a força reativa, é a força explosiva e não propriamente a força resistente, pois essa tu acabas por já treinar todos os dias, horas a fio na tua modalidade. Uhum. Só aqui para clarificar a malta, trabalho de poliometria é tudo o que envolve saltos. Por exemplo, o saltar à corda já se considera trabalho de poliometria, mas o saltar de uma caixa, tudo o que é reativo, de toque no chão, contacto, existem Exatamente, várias tem que maneiras ser de fazer. rápido no chão. Por Rápido, exemplo, exatamente. fazer saltos para cima de uma caixa não é pliometria. Nós consideramos isso Então eu queria dizer o de caixa para baixo e depois caixa com para o salto, por chão e exemplo. voltar a Sim, sair. sim, Mas sim. muita gente pensa que, por exemplo, treino de pliometria é fazer uns saltos para umas caixas. Aí não, porque não É tem a parte do importante, contacto. Sim, exatamente. Aí tu treinas a força explosiva, o que é importante, sim, mas sim. quando nós falamos da economia de corrida, tem a ver sobretudo com estes contactos rápidos no solo e tal como tu disseste, por exemplo, saltar à corda. A pliometria não tem que ser toda de máxima intenção e de máxima intensidade, até porque tu não consegues fazer muito volume desse tipo Sim, de sim, pliometria. sim, sim. Nós devemos é combinar a pliometria menos intensa, aquilo que nós chamamos de pliometria extensiva, por exemplo, saltos à corda, saltitares no chão, a duas pernas e a uma perna, combinar com pliometria mais intensiva, desde que já estejas devidamente preparado, porque essa é outra Uhum. questão. Exato. Não é por nós dizermos que a pliometria é muito Que importante, agora fazemos de um todos os dias. momento para o outro os atletas vão começar a fazer exercícios pliométricos altamente intensos, porque se o fizerem O de um momento tendão para vai, o o tendão daqueles vai, vão-se magoar, vão-se vai magoar. Portanto, destruir-se. tal como tudo, tal como acontece no treino de natação, no treino de ciclismo, no treino de corrida, o mais importante é a progressão. Porque normalmente está associado ao treino pliométrico, aumenta o risco de lesão. O treino pliométrico só aumenta o risco de lesão se for um tipo de treino pliométrico que está acima da tua capacidade. Portanto, tens de começar pela base, fazer pliometria menos intensa, e a partir do momento em que não só o teu tendão, o teu músculo esteja preparado para lidar com esse impacto, mas também tenhas a técnica para conseguir progredir os exercícios pliométricos, só a partir daí é que tu vais aumentando a demanda. Caso contrário, Uhum. a coisa pode não correr bem. Sim, 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 sim. Ahm, Questão seguinte que eu tinha, vem aqui também mudamos aqui um bocadinho, se calhar, para o que seria o treino de jovens. Eu pensei trazer este tema porque
E no triatlo, que é uma modalidade, pronto, em termos de tempo, o tempo de treino e para treinar as três modalidades acaba por ser reduzido às vezes, quanto mais para pensarmos em fazer trabalho complementar. Ainda assim, acho que muitas vezes os treinadores acabam por cair no erro de não há tempo, vamos só nadar, pedalar e correr, e se calhar com miúdos de 8, 10, 9 anos, não pode ser só isso, porque depois há muita coisa que se perde. Flexibilidade, mobilidade, coordenação, velocidade, ou seja, o que eu sinto é que os jovens triatletas deveriam trabalhar muito mais isto, ou seja, trabalho complementar e nadar, pedalar e correr também, e depois, obviamente, que quanto mais para a frente vão, mais têm de meter natação, bicicleta e corrida, mas que o facto de não trabalharem estas competências, que nestas idades é quando se adquire mais facilmente, faz com que eles depois, se quiserem ir atrás com 18, 19, 20, já não é que seja tarde, mas já é muito mais difícil e já se perdeu muita coisa. Ahm, Tendo em conta o que é uma modalidade individual ou o que for, mas trabalho de jovens, o que é que tu sentes que será importante ter para que seja um trabalho bem feito a pensar a longo prazo, não no imediato? Ou seja, claro que ele para render mais, se nadar, pedalar e correr mais, se calhar vai ganhar a prova ou vai ter melhor resultado, mas a longo prazo não vai produzir efeitos, se calhar, para ele chegar a um patamar superior e conseguir ser atleta de nível. Há uma frase que eu costumo utilizar logo é: um miúdo não é um mini adulto. Isso é logo fundamental. Um miúdo não é um mini adulto. E é logo errado nós consideramos que um miúdo de 8, 9, 10 anos é um triatleta. É errado. Epá, pode praticar triatlo, pode nadar, andar de bicicleta, correr, mas o treino não pode ser encarado como sendo um triatleta, caso contrário, vamos cair no erro de o tratar como um mini adulto, e isto acontece não é só no triatlo, acontece em todas as modalidades, Sim, em que os miúdos entram para uma modalidade e a partir de uma idade muito precoce só fazem aquilo. só fazem. E enquanto que se calhar há 20 anos atrás isto não, até poderia acontecer, embora agora aconteça mais com a inclusão, sei lá, em modalidades coletivas, as academias, as escolas de futebol e disso tudo, há uma diferença muito grande em relação a 20 anos, é que os miúdos cada vez brincam menos na rua, ou cada vez Sim, têm menor exposição no seu dia a dia aquilo que são tarefas motoras gerais, correr, gerais. saltar, trepar, cair, por aí fora. E isso é fundamental para um miúdo, porque se nós tentamos, e isto é a chamada especialização precoce, atenção, o treino, há uma diferença muito grande entre o treino ser específico e ser precocemente especializado. Ou seja, um miúdo, se quer ser bom a nadar, vai ter que nadar, tem que nadar. Claro. Agora, só nadar? Claramente que não. E Sim, existem muitos dados sobre isto em múltiplas modalidades, de que quanto mais cedo é a especialização precoce, quanto mais cedo se faz apenas uma coisa, sim, sim. até podes ter mais resultados hoje, tal como disseste, mas a longo termo não Sim, vai sim. dar. Basta ver o E exemplo, por exemplo, do ciclismo. Dois grandes ciclistas, o Renko Evenepoel veio do futebol e jogou futebol até muito tarde. O Primoz Roglic foi esquiador, foi saltador de esqui e só entrou no ciclismo muito mais tarde e é um dos melhores do mundo, já ganharam grandes voltas. E tens isto há outros exemplos, sim, Tens múltiplos exemplos disso. Há estudos publicados com estes dados de que ser muito bom nas idades jovens não é indicador de que vai ser muito bom quando for adulto. Aliás, a princípio, talvez a maior razão pela qual os jovens desistem do desporto é porque chegam a uma determinada idade e deixam de melhorar. E a verdade é que nós, se tentamos espremer a laranja toda quando eles são muito novos, eles vão melhorar, porque mesmo que não fizessem nada, eles melhoravam só de crescer, praticamente. E se nós gastamos os nossos trunfos quando eles são muito jovens, depois, quando eles forem precisar deles, esses exatamente. trunfos vão deixar de ser eficazes porque não é novidade para o corpo, e então eles deixam de melhorar e desistem. Ou seja, passaram ao lado de uma grande carreira, não é? Como Uhum. normalmente se costuma dizer. Agora, sobretudo nestas modalidades mais de endurance, há um grande risco, e isto acontece muito no atletismo, que é tu tens um miúdo que tem excelentes resultados, isso pode ser fantástico, pode ser muito bom, ou pode ser muito mau. Depende daquilo que ele faz em treino.
Ou seja, em provas, por exemplo, provas mais associadas ao meio fundo, se tu Exatamente, estou a tiveres perceber o que é que estás 13 a anos, dizer. se tu tiveres 13 anos e fizeres grandes tempos a bater recordes A nacionais, treinar pouco é que é bom sinal. é fantástico isso. Exatamente, E é um exatamente. pré-requisito. E é um pré-requisito. Há dados sobre isso, por exemplo, há um estudo publicado com dados dos campeonatos do mundo júniores no atletismo, eh, em que tentam perceber, malta que foi medalhada nos campeonatos do mundo júniores, o que é que aconteceu depois ao longo da carreira. E a esmagadora maioria dos medalhados não foram sequer atletas qualificados para campeonatos do mundo em adulto, em idade sénior. No Uhum. entanto, medalhados em idade sénior, grande parte deles tinham tido bons resultados enquanto jovens. Ou seja, é quase como se fosse um pré-requisito, mas não indica que tu vais chegar lá. E está Sim, tudo dependente do tipo de treino que tu fazes. E posso dar aqui o exemplo por exemplo, da Mariana, em que a Mariana, a- ela até pai até aos 15, 16 anos, corria 2 ou 3 vezes por semana. Pá, só que já conseguia ter excelentes resultados e andou aí a bater os recordes nacionais todos. E só esta época que fez pela primeira vez aos 23, tem quase 24 anos, o primeiro estágio em altitude. Ou pois foi, seja, sim. tu consegues aproveitar ao máximo as ferramentas básicas do treino em idades mais jovens e a partir do momento em que essas ferramentas básicas deixam de funcionar, então aí tu começas a fazer coisas mais avançadas. Claro. E na endurance, aquilo que acontece é meter os miúdos já a fazer treinos de séries altamente específicos para conseguirem aumentar a sua capacidade. É só que isso vai ter péssimos resultados depois Sim, 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 sim. a longo Isso é termo. quase um antecipar uma coisa que depois vai matar o desenvolvimento completo, porque no fundo é quase, é porque é assim, é o fácil. O fácil pá, porque é assim, e depois isto é uma coisa que eu ouço muito e que também queria ter a tua opinião sobre isso para perceber como é que gerias essa situação. Que é, muitas vezes os treinadores dizem, mas se ele também não meter o atleta a render, ele também pode desmotivar mais para a frente por estagnar, mas se também em novo não conseguir ter resultados e ser competitivo, por ficar nos últimos também Ou, desmotiva. mas um miúdo que não melhora na idade jovem está a ser mal treinado. Epá, um miúdo melhora. Sim, Um mas miúdo, imagina, o mesmo que tu não melhorar, espremas, mas ele vai olhar ao resultado final e se vir os outros a melhorar a um ritmo diferente, poder se desmotivar também por isso. certo? E tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas, mas também ocorre outro risco, que é se tu ganhas sempre, quando chegares à idade adulta e vais E não acabar está. por não ganhar, não, se calhar não tens a resiliência e a mentalidade suficiente Sim, para lidar sim. com esse sucesso. Sim, sim. Por exemplo, e há muitos Eu treinadores, estou a dizer isto, eu concordo perfeitamente com essa visão e é a mas minha esse é visão. um, é um problema. É um problema. Mas eu sinto que, genericamente, esta é a resposta que eu ouço do género. Mas se ele não conseguir ganhar, se ele não tiver resultados, ele também desiste. Ou também desliga. Só que, pronto, aí estamos sempre a cair no erro do costume que depois faz com que muitas vezes a nível nacional se sinta que há muitos atletas, a nível nacional e internacional também, de certeza que existe inúmeros casos, nos Estados Unidos existe vários casos de atletas que têm mega resultados em júniores ou até menos que isso e depois não conseguem evoluir a partir daí, estão estagnados e depois desistem inevitavelmente no escalão sénior. Tem que haver acho que é um equilíbrio entre as duas coisas. É óbvio que o miúdo que, não, que esteja sempre a ser ultrapassado pelos outros, eventualmente vai ficar desmotivado. Agora, mais uma vez eu digo, se é um miúdo que treina bem, ele vai melhorar sempre ao longo de toda a sua formação. E acho que o insucesso, e há vários treinadores que o fazem de forma premeditada, colocam os jovens em provas que sabem que os atletas não são, sobretudo aqueles que são muito bons, eles colocam-nos em provas que eles sabem que não são assim tão bons para eles perderem. Uhum. Porque isso, o perder, eu sei que isto hoje em dia, pá, toda a gente tem direito a uma medalha, mas a verdade é que aprender a perder é das coisas Sim, sim, mais sim. importantes. E nesta Até questão. porque imagina, numa modalidade individual só ganha um, e no futebol podem ganhar 11 e perder 11, não é? E na Oh, vida, meu.
E na vida, Sim, a formação de atletas não é só para formar atletas séniores, é um dos valores do desporto sim, é sim, óbvio, não vamos formar estar aqui a. cidadãos e na vida também, é pá, Sim, também não se ganha sempre. e- E na especialização precoce, eu trabalhei num ambiente na China e na China eu vi isto na primeira pessoa, em dois cenários. Um no atletismo, em que a maior parte dos atletas terminam a carreira por volta dos 26, 27 anos. E a razão pela qual isso acontece é porque, desde uma idade muito jovem, eles treinam como mini adultos. Aliás, muitos deles, eles não selecionam sequer a modalidade que vão praticar, são escolhidos. Olha, tu não sais para o basquete, és bom para o remo. Vamos supor, isto Uhum, acontece. E os atletas acabam a carreira muito cedo com burnout completo. Eu trabalhei com uma atleta que aos 20 anos foi campeã asiática de lançamento do peso e terminou a carreira foi campeã em 2011 e em 2017 fez os últimos Jogos Nacionais da China e com 26 anos terminou a carreira e aos 20 anos tinha tido overtraining. Precisamente por serem cargas de treino altamente especializadas e acima daquilo que o corpo consegue tolerar. E o segundo momento em que também lidei com isso foi quando estive na Federação Chinesa de Futebol, com a seleção feminina de futebol sub-17, em que as atletas da minha seleção eram profissionais desde os 12 anos. Com profissional, eu refiro-me a não vão à escola, não iam à escola desde os 12 anos, iam a casa uma vez por ano, depois viviam em regime de internato à volta do mundo com a seleção. Atualmente, ainda há pouco tempo fiz essa pesquisa, acho que há uma atleta que está tipo nos sub-21 isto foi há 5 anos, portanto, sub-21, que chegou sequer aos sub-21, todas as outras caíram pelo caminho. Portanto, esta ideia de querer treinar mini-adultos é errada porque não dá resultados, e para além disso, há uma coisa que acho que a malta se esquece um bocado, que é o corpo, aos 20 anos, ainda não está preparado para lidar com cargas que poderá lidar, por exemplo, aos 28 anos. As nossas placas de crescimento ósseo fecham, sobretudo em homens, bastante tarde. Já estamos a falar na idade adulta, 20 e muitos anos. Portanto, tu quando tens 18 anos, 17 anos, se dás cargas equivalentes àquilo que vais fazer na tua idade futura, provavelmente é por essa razão que nós temos atletas com um historial clínico gigante em idade em que isso não deveria acontecer. E, portanto, uhum, parece-me que essa questão da especialização precoce é ainda mais problemática nos esportes da endurance, como o triatlo, no atletismo, no meio fundo e no fundo, mas resultado hoje não significa resultado amanhã e muitas vezes estamos a limitar o resultado amanhã baseado naquilo que é o resultado de hoje. uhum. Sim, concordo. E acho que é algo que como treinadores de triatlo e de todas as modalidades, acho que têm de ter o máximo de atenção a isso, do género de procurar ser diferente, fazer apesar de a maioria ir por um caminho que pode ser errado, fugir ao padrão e fazer algo diferente e acho que a longo prazo os resultados aparecem. Agora é preciso é ter paciência e não é querer logo mudar o programa e querer que as coisas aconteçam. No início se calhar até vai estranhar para os atletas, para os familiares, que se calhar eles não nadam, pedalam e correm tanto e fazem outro trabalho complementar, mas depois a longo prazo as coisas percebem? E eu acho que depois é muito o contacto e o explicar o porquê de se estar a fazer assim, às pessoas e às famílias, e acho que depois aí tudo entra melhor e acho que funciona. Tocaste aí no Ahm, ponto fundamental que o principal é os pais. Ou seja, mais do que educar o próprio atleta, é educar também os pais, que sim, muitas vezes são os principais responsáveis por essa pressa de querer melhorar. Vejo muito isso nas modalidades coletivas, como por exemplo o futebol, em que os sim, pais muito sim. cedo começam a colocar pressão para começar a fazer coisas altamente específicas, mas é pá, um miúdo não é um mini adulto como tal, é Há aí dar. miúdos de 5 anos ou 6 anos já com um PT a fazer treinos como E se com fosse o Cristiano empresário, Ronaldo e com empresário, é e com pá, o isto Instagram patrocinado. Já ali. é. Tá, mas sabes qual é o problema no meio disto tudo? É que estamos a chegar a um ponto em que eh, quem não faz isso vai acabar por ser posto de parte. Porque cada vez mais cedo nós vemos miúdos, literalmente, a nível, por exemplo, no futebol, Liga dos Campeões, a jogar 16 anos.
17 anos a jogarem 50, 60 jogos por ano, já Vai em ser equipas curioso ver se profissionais, eles tal duram como até aos 40 como o Ronaldo, por exemplo, ou como eu Xavi, diria que não. Iniesta. Resta-nos esperar, esperar para ver, mas é sem dúvida um problema. Isto acontece também, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa é uma questão da especialização precoce que se coloca muito, por exemplo, nos estudantes universitários, que antes deles entrarem para a universidade, o desporto, no high school, é a porta de entrada para muitos deles nas melhores universidades. E Uhum. então há Há necessidade, necessidade, isso muda a vida toda do atleta. Tu claro. tens que já estar num nível tão alto, porque caso contrário não vais ter uma bolsa de estudo e simplesmente não vais conseguir entrar na universidade. Portanto, é óbvio que isto tem que ser sempre contextualizado. Há contextos em que a coisa não vai ser ideal, epá, mas sobretudo naquilo que é mais típico aqui, e falando aqui de Portugal, acho que não há razão absolutamente nenhuma para querer que um miúdo de 13 ou 14 anos já treina altamente específico o triatlo ou o atletismo, ou seja, que Uhum. modalidade for, porque, e há um amigo meu que tem esta frase, é devagar que tenho pressa. E acho que esta frase descreve muito bem aquilo que deve ser o treino de um jovem atleta. Aqui para fechar a nossa conversa, o nosso podcast, trago aqui 6 perguntas mais curtas, resposta mais fechada, mas que podes sempre também, caso tenhas algo a acrescentar mais do que uma resposta curta a dizer. A primeira questão era um livro que aconselhasses no âmbito do que falámos aqui de treino, performance, risco de prevenção de lesões. Uh, Pá, em termos daquilo que são livros, aquilo que eu recomendo mesmo, desde o início, falando aqui de temas mais técnicos, é um bom livro sobre fisiologia do exercício, biomecânica, anatomia, pois essas são as bases para tudo aquilo que depois nós vamos fazer em treino. Portanto, pá, depois é óbvio que temos outros livros um pouco mais específicos na questão do treino da força, no treino da resistência, no treino da velocidade, mas eu destacaria sobretudo estes três grandes temas: anatomia, fisiologia, biomecânica. Na minha opinião, são os principais para quem quer entender sobre treino. Mas em termos de sugestão, vou deixar aqui duas sugestões que não são temas tão técnicos, mas que acho que são dois livros fantásticos, que é o Sports Gene do David Epstein e o Goldmine Effect do Rasmus Ankersen, Uhum, que tocam aqui em pontos que nós acho que acabamos também por tocar e falam, por exemplo, do que é culturalmente, o que é que acontece em países tipo o Quénia, na Etiópia, nas modalidades de endurance, uhum. e um livro aborda mais a parte da importância do talento e da genética, que é o Sport Gene, e o outro aborda mais o fator contextual em torno daquilo que são os, pronto, o sucesso esportivo nos diferentes sítios, em diferentes modalidades. Portanto, essas são as minhas sugestões, mas temas técnicos, sem dúvida, qualquer livro de fisiologia, anatomia e Pode ser este biomecânica. aqui, o Endurance Training do Inigo Pronto, este é o Mojiga. Inigo Morrigo, Este é por forte, acaso este é por daqueles que acaso não se lê assim corrido, não é? Isto lê-se. tive a oportunidade de estar com o Morrica, de ver uma apresentação dele para aí há 10 anos atrás na FADEUP, na Faculdade de Desporto aqui do Porto. Ele veio um dia, uma tarde, e foi extremamente interessante vê-lo a Uhum, falar sobre o taper e sobre atletas, e falou lá que ele acompanha vários atletas de endurance, de sim. triatlo. Sim, no Eh, triatlo ele tem muito historial de treino. Sim, sim, sim. mas esse é um bom livro também. Ainda aqui um pouco na parte da literatura, um artigo científico que tenhas lido recentemente que te chamou a atenção. Estão sempre a sair artigos novos, alguma coisa que dure. É como tu dizes, sai muita coisa atualmente. Algum artigo recente. Epá, essa é uma boa questão. Mas não é recente, no entanto, é um clássico que não tem assim tantos anos quanto isso, mas me parece importante, e nós falamos aqui do treino da força. Há um,
há um artigo de duas partes que é a importância da força no desenvolvimento atlético, é The Importance of Muscular Strength on Athletic Performance, que é do time Sucomol, Pronto, é um artigo de 2016 em duas partes que fala sobre a importância do treino de força em diferentes modalidades e não tem apenas a parte mais fisiológica e das adaptações, mas fala também de considerações metodológicas dentro do treino de força que possam ser que são importantes Uhum. para aquilo que é o rendimento esportivo em diferentes modalidades, tanto coletivas como individuais de endurance. Se tivesses de ter três exercícios que tu consideres indispensáveis num plano de um atleta, mais plano complementar, três exercícios. Eu ia dar a resposta perfeita se tu não tivesses dito essa parte de treino Nadar, pedalar e complementar, que no correr. triatlo é nadar, pedalar e correr. Porque de resto, tudo o que nós possamos fazer dentro do ginásio, não há nada, não há nenhum exercício em si Melhor. pá, que seja obrigatório, porque não é Não há seleção. nenhuma receita. O exercício deve ser visto como um meio para tu conseguires ter uma adaptação fisiológica. Se tu me vais perguntar, olha, mas é melhor o back squat ou o front squat, ou... a minha resposta vai ser, tanto faz, porque aquilo que é mais importante não é o exercício em si, é a intensidade, o volume, a amplitude de movimento, que tipo de ação muscular é que tu vais estar a Uhum. enfatizar. E nisto há uma analogia, só aqui para não me alongar, que eu gosto muito, que é o exercício está para o treino como o paracetamol está para a dor de cabeça. E tu tens paracetamol em comprimido, xarope, daqueles, Tens como digo, várias formas, sim, sim. enchentes, tens supositórios, há de tudo. E no treino é exatamente a mesma coisa. Aquilo que interessa para o paracetamol é a dose e a frequência com que tu tomas. E Uhum. no treino é exatamente a mesma coisa. Tanto faz Claro. se é lunge, se é split squat, se é... Epá, depende daquilo que é adequado ao teu contexto, dentro da tua Há mil e amplitude uma de formas movimento, de. da Sim, tua sim. anatomia, aquilo que é mais importante é mesmo a intensidade, o volume, a velocidade de execução, isso sim. Agora, pá, exercícios, É muito básico, dentro, sim. dentro do ginásio podemos dizer, olha, pegar em pesos pesados com máxima intenção, pegar em pesos submáximos com máxima intenção a saltar e a arremessar e fazer coisas rápidas no chão, tipo sprints, pliometria, e isso acaba por ser categorias mais do que exercícios específicos. Uhum. Ainda neste tema, fazer exercícios com muita amplitude, menor carga ou movimentos com mais carga? Porque, eh, ou os dois, não é? Neste caso, tentar ter para a máxima amplitude, ok, a máxima carga para uma amplitude de movimento. Depende de qual for a amplitude que tu queres melhorar, ou seja, há duas coisas diferentes. Uma coisa é tu quereres ter adaptações musculares, tendinosas, e aí adaptações estruturais, as amplitudes maiores são mais vantajosas, vais ter mais ganhos. Agora, no que diz respeito a ganhos de força através das adaptações neurais, tens de trabalhar nas amplitudes específicas onde tu queres melhorar força. É por isso que no plano de treino, e esta é uma consideração importante, se tivermos, e por isso é que o triatlo acaba por ter que misturar as duas coisas, mas se estiveres a treinar um corredor dentro do ginásio e um ciclista, aquilo que é mais relevante para um não vai ser tão relevante para o outro. Por exemplo, um agachamento completo paralelo para um ciclista é muito Exato. mais relevante do que para um corredor. Porquê? Porque o corredor utiliza amplitudes articulares muito mais superficiais e é aí que tem que ser mais forte, enquanto que o ciclista produz mais força quando está com a perna em flexão no pedal. Ou seja, em fases gerais da época, provavelmente o corredor beneficia de ter amplitudes mais completas, mas a partir do momento em que se começa a aproximar de períodos competitivos, ter amplitudes mais específicas, e neste caso, se pegarmos aqui no exemplo do agachamento, vamos estar a falar mais de meio agachamento, um quarto Uhum. agachamento, ou step-ups baixinhos, Box ou squad. desse género, mas com menos amplitude, Uhum. enquanto que um ciclista, mesmo em período competitivo, poderá fazer sentido aumentar a força em amplitudes mais profundas. Porquê? Porque é exatamente nesse ângulo onde ele produz mais força no pedal. Portanto, mais uma vez, depende de qual for Sim. o Triatleta objetivo. tem de fazer um bocadinho dos dois.
É isso, tem que treinar. É um pouco à semelhança daquilo que acontece também em modalidades coletivas, Sim, é sim, igual, sim. acaba por ter uma variedade de ações. Hum, aqui falámos há bocado do excesso de informação. Ter Whoop, Oura Ring ou ser mais simples e ter um questionário de prontidão, percepção subjetiva de esforço, o que for. O que é que. Eh, E eu vou dizer os dois, que é aquilo que, por exemplo, atletas com quem eu trabalho fazem. Acho que a avaliação subjetiva vai ser sempre mais importante do que qualquer avaliação objetiva. Ou seja, nós não podemos cair no erro de o relógio ou a pulseira diz-me que eu estou bem, mas eu não me sinto bem, mas o relógio diz que estou bem, então posso treinar normal. Uhum. E isto é uma consideração mesmo muito importante, porque aquilo que eu sinto vai ser Claro, sempre mais importante, até mais porque, importante do que o por que a exemplo, máquina diz. a fadiga não é só física, não é só aquilo que nós associamos aos marcadores fisiológicos. A fadiga, muita fadiga, é também psicológica. Portanto, Claro. se eu não me sinto bem, isso vai ser sempre primordial. Agora, mais uma vez, os atletas precisam é de estar devidamente educados e precisam, até podem usar os Garmin, os Whoop, o Oura Ring, etc., mas aquilo tem que ser contextualizado. Não pode servir como algo que vai gerar ainda mais stress ao Mais atleta. stress, sim, sim, sim. Eu lembro perfeitamente esta questão dos gadgets. Eu há 3 anos eu quis fazer uma meia maratona. Fiz uma preparação de um ano de uma meia maratona para entender um bocadinho melhor aquilo. Nunca tinha feito nenhuma preparação para nenhuma prova de endurance, mas quis fazer uma meia maratona e após um ano de preparação fiz 1 hora e 23, o que é fraco, mas para um ano de treino não é mau, Ó, acho eu. E no dia de prova, eu lembro-me, levei o meu cardiofrequencímetro e, e estou a aquecer para a prova. Epá, estou a correr lento, não é? Estou só e mesmo o a pulso está ativar alto, não é? e eu vejo aquilo a bater nos 140, 150, quando normalmente aquele ritmo é a 110. E eu, ei meu, eu hoje não. Por acaso aquilo não me gerou um stress porque eu estava mesmo Mas isso focado, é super normal, sim. E até é mas, bom sinal, por outro lado. Porque tens uma ampli... Ou seja, se também a frequência cardíaca tivesse cá muito em baixo, podia ser que não está. Ou seja, claro, provavelmente fizeste o taper bem feito e estavas ali com capacidade de meter a frequência cardíaca cá em cima. mas eu estou a dizer isto Mas claro, porquê? mexe logo com o psicológico. Porque muitas vezes atletas, imagina, tu num dia de prova importante, tens o Oura Ring A ativo. dizer que está mais. E Exato. ele, naquele dia, tu vais consultar. O UP, por acaso, agora até tem uma opção para tu conseguires Tirares. cortar a informação em dias específicos. Mas o Oura Ring, se não estou em erro, é o que a Mariana usa, não tem isso, não tem essa opção. E se tu acordas um dia de manhã, que é uma prova importante, imagina, é sei Yeah. lá, um europeu ou um mundial, e tu acordas, é a prova da tua vida, e tu acordas com o relógio a dizer-te que tu não estás com um nível de prontidão baixo, aquilo pode mexer contigo. Sim, sim. Ou pode não mexer se tu estiveres devidamente educado e informado para que aquilo não vai ser assim tão decisivo em relação à forma como tu vais render. Até porque esse tipo Uhum. de guerra diz-te mais como é que tu vais recuperar depois do esforço, como é que vai ser a tua recuperação depois do stress físico que vais ter, do que propriamente qual vai ser o teu nível de rendimento. Portanto, acho que são ferramentas extremamente úteis, tanto esses gadgets como os questionários subjetivos. No entanto, tem que ser devidamente contextualizado para acrescentar valor e não retirar. Uhum. A última questão. Trabalhas com muitas modalidades, muitos contextos, mas a longo prazo, num plano a 10 anos, tens alguma modalidade que gostasses de ficar mais ou gostavas de manter como estás a trabalhar com um pouco de tudo? Tens alguma visão do que é que gostavas de fazer daqui a X anos? Pá, é uma ótima questão. Já fiz múltiplas coisas. Há uma que nunca fiz, que tenho particular gosto. Não sei se alguma vez já vou fazer, não sei se vou ter interesse em fazer isso, porque isso retira imenso tempo de outras coisas. Mas há uma modalidade que eu gosto muito, que é o ténis.
E acho que o ténis é talvez a modalidade mais exigente a todos os níveis, a nível, pá, de todas as que existem, é aquela que talvez, todas são a alto nível, todas são Uhum. extremamente exigentes do ponto de vista da preparação, do planeamento, mas o ténis é aquela modalidade tão caótica que totalmente imprevisível, com múltiplos contextos, com Pisos diferentes. pisos diferentes, não sabes, não entras para um jogo, não sabes se vai durar 2 horas, se vai durar 5 horas, viagens, pouco tempo de recuperação, extremamente exigente do ponto de vista psicológico também. Uhum. Eh, É uma modalidade que tenho pena de nunca ter tido uma experiência, mesmo que fosse curta, pelo circuito, embora tenha alguns colegas a fazê-lo. Eh, mas essa é Temos uma. agora o Nuno Borges a fazer bons resultados, Sim, depois do. o ténis um- português e temos aí um jovem que trabalhou connosco, que já trabalha, agora neste momento ele está fora do país, está em Espanha numa academia, mas ele começou a trabalhar connosco 12 anos, é português e é o melhor do seu escalão, espero que ele consiga dar aí cartas em breve, a nível internacional, mas gosto muito do ténis, gosto muito de ver ténis, gostava muito de ter tido a oportunidade e a experiência de viver um bocadinho desse desafio. Não considero que esse seja um objetivo meu, nem tenho assim nenhum objetivo em Uhum. termos Mas é algo que, termos sim, de modalidades, mas sem dúvida que é algo pá, que é super interessante e gosto imenso de atletismo, acho que é o expoente máximo daquilo que é o estou desporto, agora ansioso aqui para ver o Isaac nos 1500. não Veremos que desfazendo as dê. outras modalidades, mas opá, o Sim. atletismo sem dúvida de alto nível é extremamente competitivo, muito desafiante e é talvez a modalidade com quem eu mais gosto de trabalhar. Olha, Luís, obrigado. Damos aqui por concluído. Acho que foi aqui uma conversa muito interessante. Apesar de tu no início teres dito que não estavas muito por dentro do meio do triatlo, nós conseguimos sempre tirar desta. Consegue-se fazer uma relação direta sempre e aproveitar sempre muito para a nossa modalidade. E eu acho que tudo o que falámos aqui é para todas as modalidades, muitas coisas específicas, mas quase tudo se relaciona com imensas modalidades. Vários podcasts que eu assisto de outras modalidades e acabo por sempre conseguir relacionar com a minha. E foi um bocadinho assim que eu também pensei que fosse a nossa conversa e acabou por ser, para mim, foi uma aprendizagem em muitos aspectos, outros foi quase uma confirmação daquilo que na minha cabeça já era visto como o caminho para também alcançarmos aqui um melhor rendimento e estarmos a controlar aqui todas as áreas, que nunca é fácil, mas se tivermos aqui um bocadinho de um pensamento, se calhar mais assertivo e simples, às vezes não complicar o que às vezes não é assim tão complexo e conseguirmos aqui perceber o que é que temos ou não de fazer para chegar ao The Peak Performance. Olha, Perfeito. obrigado. Hugo, obrigado eu e desejar-te também aí boas provas. Sei que vais ter aí umas competições importantes, É portanto, sim, desejar um bom rendimento nessas provas e mais uma vez obrigado pelo convite, foi um gosto estar aqui vá, e vemo-nos em breve. obrigado. Obrigado a todos, tchau, tchau e até o próximo episódio.